Você está no podcast Foco em Resultados e o tema de hoje é inovação. E à minha direita, com 2 metros e 3 centímetros, ele está nos maiores palcos de palestras de inovação do mundo, que é a Campus Party. Estava no Vale do Silício com as maiores empresas também de tecnologia e também é mentor de empreendedores. Cadu, prazer recebê-lo. Cadu Damian, diretamente de São Paulo, aqui no nosso podcast. É uma honra receber você aqui, meu amigo. Obrigado você. É sempre um prazer aí fazer podcast. Você sabe quanto eu gosto de trocar ideias, né? Palestra, podcast. E por aí vai, né? Um cafezinho. Também é sempre Um pão de queijo. Melhor ainda. Exatamente. Cadu, maravilha. Falando de inovação, então, aqui hoje, você está voltando agora do Vale do Silício, passou uma temporada lá com o pessoal, incrível, acompanhei seus stories, todo o conteúdo. Conta para mim como é que foi, meu amigo, essa viagem lá, muito conteúdo, hein? Nossa, com certeza. E assim, você viu lá que eu coloquei vários stories, eu tentava publicar assim um pouco de tudo, mesmo assim ainda tem material inclusive aí que será utilizado na palestra, né, que a gente vai realizar amanhã, né, e assim, a viagem foi incrível, realmente. Nós tivemos aí a oportunidade de ficar em São Francisco de 15 a 22 de outubro, e aí nessa visita às empresas, eu pude conhecer, assim, desde as mais famosas, como a Amazon, a Google, a Uber. Aí a gente teve também a oportunidade de conhecer outras que eu, particularmente, eu não conhecia muito, assim, digamos, com maior profundidade. A Plug and Play é uma aceleradora que é considerada hoje a maior aceleradora do mundo. Acelerou a Google, a PayPal, do Elon Musk, a Logitech. Então, assim, são empresas que desenvolveram lá, nesse ambiente inovador, que é realmente sensacional e acaba sendo, assim, algo muito bacana a gente ver que essas empresas, elas tiveram um início, porque muitas vezes o que um empreendedor vê é a empresa no auge, a marca em destaque. Ele vê palco, mas não vê bastidor. Pois é, e ele acaba acreditando que eu nunca vou chegar lá nesse patamar, mas chega. Hoje a gente tem o potencial, a possibilidade de trabalhar com escala, com pivotagem, e isso faz parte digamos, do método que a gente usa, o método Lean das startups. E o empreendedor ele só precisa ter realmente força de vontade e foco para poder chegar lá. E uma coisa que eu notei também é a mentalidade dos empreendedores. É uma mentalidade, assim, totalmente revolucionária. Que bacana. Muito bacana mesmo. E a humildade, né, de submeter a ideia ao método da startup. Né? Porque, às vezes, o empreendedor ele tem aquela ideia que realmente ela é revolucionária, ela é muito boa, mas ele não quer submeter a empresa a seguir os métodos para fazer a escala. E aí ele patina, né, Cadu? Exato. Essa humildade que você falou é muito interessante, porque todo empreendedor, quando ele está, digamos, no seu caminho, buscando o seu propósito, ele mira ali no que ele quer e ele vai atrás do seu objetivo. E muitas vezes, para isso, ele precisa voltar à estaca zero. Foi o que aconteceu com o próprio Elon Musk. Ele estava lá, desenvolveu a PayPal, depois ele vendeu. Aí da PayPal ele começou no caso, a Tesla. E aí a Tesla se desenvolveu, se tornou essa gigante que é hoje. E aí ele já começou com a ideia da SpaceX. Então, são ideias sendo desenvolvidas, mas sempre tem um começo, sempre tem uma estaca zero. E é esse momento em que muitas vezes o empreendedor acredita que não vai dar certo. Por quê? Porque normalmente quando a gente está iniciando uma empresa, quando a gente inicia o processo de criação de uma empresa, nós temos esse momento em que acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo aquela, digamos, aquela motivação do empreendedor. Depois ele cai no famoso Vale da Morte, que é quando ele está tentando fazer o produto ficar conhecido, está tentando chegar no famoso break-even, que é aquele equilíbrio lá entre renda e aquilo que ele investe, né? Ou seja, o retorno sobre o investimento. Sim. E aí até chegar lá, ele passa por uma fase em que se ele não tiver o emocional preparado, ele acaba desistindo. E é o que acontece com muitos empreendedores, inclusive aqui no Brasil.
E a gente tem que trabalhar essa mentalidade para que isso não aconteça. A pessoa ela tem que aguentar esse vale da morte, porque depois o que acontece é o sucesso. Se a pessoa trabalhar da forma como ela realmente acredita, se ela tiver foco no propósito, no público e em solucionar aquele problema que foi visualizado lá no início e ele quer trazer aí como solução o seu problema, o seu produto Uhum. e o seu serviço que vai solucionar esse problema. Você que esteve lá, Cadu, como que é a percepção do pessoal lá do Vale do Silício em relação ao brasileiro nessa linha? Porque, querendo ou não, alguma das características que você falou, a gente tem aquela sensação de que o brasileiro já tá nato nele. Mas é real isso? Isso está em geral, na população em geral? Como é que tá isso para eles lá? Apesar da gente ter essa tendência, muitas vezes, o que eu vejo é que essa questão do Vale da Morte que eu falei é que o brasileiro ele acaba se envolvendo emocionalmente com as coisas. Então, ele se sente muitas vezes ali num momento em que não há saída. Uhum. Mas existe saída. É só a questão de trabalhar a persistência e se manter ali firme no seu propósito. Só que eu sei que é muito difícil o empreendedor, além de não se envolver emocionalmente com o seu modelo de negócio, também é muito difícil ele não ouvir opiniões alheias. Uhum. Mas ele precisa aprender isso porque, senão, conforme ele for sendo taxado de louco, de idiota e outras coisas, ele vai sofrer com isso. Sim. Então, o caminho é saber lidar com essas objeções, com esses obstáculos e seguir em frente. Sim. E uma ótima notícia para o empreendedor é que o brasileiro ele é muito valorizado no exterior, Bacana. porque nós somos considerados assim com uma criatividade única, uma intuição muito bacana, uma intuição assim bem aguçada. A questão do improviso é muito admirada, Sim. porque o improviso ajuda você a, de certa forma, superar os obstáculos, lidar com aqueles problemas que surgem do nada. Então, o empreendedor brasileiro realmente ele sabe lidar com isso. Só que, além disso, ele precisa, eu vejo, amadurecer no processo. Amadurecer no processo é acreditar mais em si. Falta essa, digamos, essa automotivação e essa crença no próprio potencial. Uhum. Se a gente conseguir trabalhar isso, nós vamos ter um empreendedor aqui no Brasil com uma mentalidade fora de série. Fantástico. Uma pergunta. Onde que o propósito, na sua opinião, mata o empreendedor? Tem algum momento que você olha assim, o negócio está matando o empreendedor por dentro? Ele está mais no sonho, na utopia do sonho, do que na hora de realizar e botar o negócio para funcionar? É uma ótima pergunta, porque depende do foco que o empreendedor dá para o seu propósito. Porque se ele enxerga o propósito como sendo algo que vai beneficiar a ele, assim, com esse propósito eu vou conseguir fazer minha empresa crescer, ter lucro, fazer com que minha marca seja conhecida. Se ele tem esses alvos, digamos assim, ele acaba indo pelo caminho errado. Sim. Quando ele trabalha com um propósito, ele tem que pensar assim, meu propósito vai ajudar outras pessoas, ele vai ser útil, ele vai ser viável, ele vai ser desejável. E, nesse sentido, eu vou oferecer realmente algo que vai trazer uma solução efetiva para esse público que eu quero atender? Porque aí, quando você mira no público, as outras coisas vêm de forma automática. Sim. O próprio Philip Kotler, ele fala em relação ao marketing, né? Quando você mira no público, o lucro vem como consequência. As vendas vêm como consequência e o lucro também. Sim. E o empreendedor, ele tem que trabalhar isso. O propósito vem primeiro. Depois ele vai se preocupar com o crescimento da empresa, o fortalecimento da marca, a adesão, a fidelização dos clientes. E nesse sentido, eu tenho aqui uma frase que resume muito bem a forma como eu acredito que o empreendedor deva se portar. Porque o empreendedor, eu coloco que o empreendedor é aquele que tem a ousadia de gerar prosperidade para si e para os outros. Fantástico. Então, essa ideia de gerar prosperidade, por que para si? Apesar de eu falar isso primeiro na minha frase, quando ele gera prosperidade pensando no público, é algo reflexivo. Ele vai se beneficiar com aquilo, porque ele vai atingir o seu propósito
e vai também alcançar o sucesso. É inevitável, gente. E se a gente analisa realmente aqueles empreendedores que têm sucesso, eles passaram por esse caminho. Eles tiveram essa jornada. Sim, E isso acaba sendo realmente muito interessante da gente analisar. sim. Eu imagino que uma das principais dificuldades que os empreendedores que você mentora, que aparecem lá no seu escritório, no seu atendimento, deve falar sobre a dificuldade muitas vezes de colocar a parte comercial para rodar, porque a pessoa tem uma ideia muito boa, ela tem uma estrutura que talvez já funcione ou esteja pronta para funcionar, mas ele tem dificuldade de vender essa ideia, seja para o cliente ou seja para um possível investidor. Qual que é o processo desse de conseguir tirar esse negócio, essa ideia da cabeça do empreendedor para chegar na cabeça do consumidor de forma assertiva ou do investidor? Muito bom, excelente pergunta, até porque na minha mentoria eu acabo trabalhando muito com as startups que estão em fase de ideação. Fantástico. E aí é aquela fase realmente em que eles estão desenvolvendo realmente o seu caminho, o seu propósito, e eles precisam, antes de tudo, validar o produto, e depois da validação eles conseguem encaminhar para o investimento inicial. Uhum. E um ótimo caminho realmente, aliás, o melhor caminho que todo mentor considera é se a pessoa tiver recursos próprios, mas como a gente sabe que infelizmente não é a realidade de todos, poder ter ali um valor para investir e dar o pontapé inicial na empresa, o que hoje acaba sendo uma alternativa muito interessante no Brasil é o investidor anjo. Fantástico. Então, o investidor anjo ele acaba sendo uma oportunidade assim perfeita para você ter aquele que vai ser assim, além do seu investidor, ele também vai ser o seu mentor. Sim. Mas todo investidor anjo é anjo do bem ou tem investidor anjo que vem para para levar? Como é que tá isso aí? Levar mais do que o proporcional, porque levar, ele tem que levar, inclusive faz parte do processo. Sim, sim. Mas ele tem que tomar cuidado na hora de buscar esse investidor anjo, ô Cadu? O empreendedor ele tem que estar muito atento na relação que ele tem com o seu investidor, para ver se o investidor é mentor também. E aí, se o processo ocorre naturalmente, o empreendedor ele ganha o que nós chamamos de smart money. O smart money é o dinheiro que vem com conhecimento. Isso é muito importante, Sim. porque faz uma empresa crescer assim numa escala fenomenal, exponencialmente, com certeza. Só que acontece do investidor anjo muitas vezes só estar interessado no lucro que a empresa vai dar. O que não é ruim. Não é ruim, mas assim, quando ele tem um foco só nisso, numa falha inicial, Entendi. pode ser que esse investidor anjo ele saia, ele simplesmente largue, Descapitaliza a empresa. descapitaliza a empresa e ele acaba falando assim, olha gente, sinto muito, vocês não deram Risco fica tudo com o cara e ele vai. Entende? Infelizmente o empreendedor acaba ficando assim, à deriva, né? Como a gente diz, com essa questão do investidor anjo que atua de uma maneira mais restrita. Porque o investidor anjo que a gente considera é aquele que vai realmente trabalhar com o smart money. É aquele que vê valor e não só em investir dinheiro, mas também em passar conhecimento, porque ele quer colaborar com o crescimento do ecossistema. Entendi. Agora, vamos lá. Muitas vezes o empreendedor ele tem a ideia, às vezes é uma ideia ou embrionária ou ela já saiu do papel em alguma etapa, e aí o investidor, em muitos casos, ele vai querer ver um plano de negócio. E aí existem metodologias de plano de negócio que são de alta complexidade e existem metodologias que são mais simples. Qual que é o caminho ideal para o empreendedor seguir nesse momento? Eu vou parar aqui 3 semanas da minha vida para montar um plano de negócio, ou 1 semana, não sei quanto tempo, e às vezes vai deixar de entrar um recurso que ele estaria trabalhando para poder entrar essa grana. Qual que é a recomendação que você daria para esse empreendedor que está acompanhando a gente? A ideia, gente, é a seguinte, depende muito da fase em que o empreendedor se encontra, porque quando a gente fala a respeito de ideação, numa fase inicial, talvez não seja um momento para você trabalhar com um plano de negócios muito complexo, porque você tem que iniciar a sua empresa e ver se ela vai dar certo. Essa é a principal natureza de uma startup. A startup ela nasce
para ver se vai dar certo, para ver se ela vai vingar. Uhum. E aí, nesse ritmo, digamos assim, o que acaba funcionando muito bem é a gente trabalhar os métodos ágeis. Legal. Então, É o Canva. isso, Uhum. com certeza, são esses métodos aí que acabam ajudando bastante. O Design Thinking, Sim. o próprio Scrum, que ajuda muito, Legal. torna tudo muito ágil e faz com que a empresa realmente faça o que tem que fazer. Vai Legal. e teste logo o que precisa. Depois, conforme ela vai se tornando mais complexa, quando entra investidor, quando entra sócio, aí sim é hora de trabalhar num plano de negócios mais complexo, que seja voltado inclusive para a questão do histórico financeiro. Legal. Fazer lá um levantamento a respeito. E muitas vezes é o próprio investidor que banca essa despesa, né? O investidor ele demonstra interesse, ele sabe que o empreendedor não tem condição, mas gostou do modelo de negócio, às vezes o nicho tem a ver com aquele investidor e ele paga até para descobrir o valuation da empresa. Né? Exatamente, exatamente. E assim, quanto mais interesse o empreendedor tem, melhor. Porque daí ele faz um caminho que ele começa com esse plano de negócios mais simples, mas também mais dinâmico, Uhum. e não deixa de ser completo, porque o próprio Canvas que você citou, aqueles 9 blocos, eles acabam resumindo de uma maneira muito completa tudo que a empresa pode oferecer. Uhum. Isso é muito legal. E aí ele acaba caminhando, como você disse, para essa fase mais complexa em que ele vai adotando outros sistemas, outras ideias. Sim. E com certeza, se o empreendedor puder conversar com seu investidor e ver à medida em que a empresa vai evoluindo, ver outros recursos, ver outras formas de trabalhar com esse acompanhamento, esse planejamento da empresa, com certeza ele só tem a ganhar. Ele só vai ter realmente lucro no sentido não só financeiro, mas ver a empresa crescendo é algo que com certeza traz satisfação Para todo mundo. para qualquer empresa. Todas as partes ganham, né? Com certeza. O Daniel Morata ele usou uma frase que eu gosto que são os 3G, né? É o ganha, ganha, ganha. Perfeito. É simples, mas... Eu já vi o Daniel falando já, eu acho muito legal, porque hoje a mentalidade real do empreendedor, aquele que se preocupa com o outro, como eu disse, é essa do ganha, 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 porque ele não quer ganhar em cima da derrota do outro. Exato. Esse é o verdadeiro empreendedor. Sim. A gente já passou da fase daquele administrador que só queria um lucro e para isso ia lá e derrubava as empresas. Explorava o funcionário, sangrar. Pois é, bora fazer um monopólio do mercado. Isso daí já não existe, gente, porque senão a gente vê que o mercado morre, o ecossistema empreendedor morre e a sua empresa morre junto. Verdade. É Isso é verdade. complicado. A gente está falando da parte da ideação, do Canva, dessa estrutura. Um outro conflito que eu tenho certeza que o empreendedor que está nos ouvindo ali, principalmente quem está no momento de querer escalar, de querer botar em prática, é se copiarem o meu modelo de negócio. Aí ele fica naquela de, ou ele não... O pessoal fala para a gente ficar mais caladinho, mesmo tem muito disso, né? Vai fazer caladinho, não fala não, mas você também não fala, sua ideia não é exposta, a probabilidade de ela pegar fogo, ela fica mais difícil. Existe um momento ideal para ele jogar o negócio na rede social e falar? A gente tem uma complexidade no Brasil, questão de patente, por exemplo, que é extremamente moroso, que lá fora é muito mais rápido. Verdade. Então, a insegurança do empreendedor de vou contar a minha ideia e alguém vai me copiar. O que você recomenda para esse empreendedor que está nos ouvindo? Uma vez eu ouvi até nessa questão assim do registro de marca, pensando aí na questão da patente, registro de direito autoral. Eu ouvi até de um participante do Shark Tank Brasil. Ele falou para mim uma vez que se uma ideia pode ser roubada em um pitch, talvez essa ideia não seja tão inovadora quanto o empreendedor pensa. Então, essa frase não é minha, gente. Eu não sei nem se eu posso citar nomes, mas eu gostei muito dessa frase. Pode citar o nome. Porque aí a ideia é que realmente quem falou isso foi o Caíto Maia. Fantástico. E aí, assim, a ideia é que se a sua ideia, ela simplesmente, a pessoa, em 2 minutos, ela consegue captar toda a essência da sua empresa, então talvez esteja realmente
sendo algo simples demais, Sim. que não está Sem profundidade. não está sendo inovador, que não tem profundidade. E é por isso que eu falo que uma análise de mercado, uma análise de público é fundamental, porque senão o empreendedor ele entra despreparado. Sim. E querendo ou não, gente, quando o empreendedor começa com uma startup, ele já encontra um mercado aí, como eu disse, cheio de tubarões, né? Cheio daqueles que já dominam o mercado. Ele vai ter que concorrer com os grandes. E a única forma de uma startup ter, digamos, sucesso é incomodando esses grandes. Verdade. E como é que ela incomoda? É fazendo algo totalmente inovador, algo que a marca grande, a empresa multinacional, ela não consegue fazer. E aí você vai lá e faz, você consegue fazer aquela solução de maneira prática, rápida, barata, segura, sustentável. E isso traz uma inovação enorme e aí você começa a incomodar. E olha que coisa importante você está falando, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, na Uber, né? Quando ela chegou, ela te dava balinha, ela te dava aguinha, te dava tudo bonitinho. A partir do momento que ela cresceu e o negócio virou um jogo money, acabou tudo. Então, se entra alguém hoje para entregar essa mesma proposta de valor, que mesmo que não é uma inovação da criação de uma ideia, mas inovação muitas vezes é fazer algo que ninguém está fazendo e que as pessoas querem, as pessoas buscam isso. E aquele serviço que ele prestava antes não presta mais. Eu tenho agora um buraco de mercado. Então, se eu começo a fazer esse jogo pelo propósito, né? Talvez seja o buraco que tem, né, o Cadu, para o empreendedor entrar, né? Com certeza. E assim, você tocou numa parte aí que é muito interessante, que é da criatividade, né? E aí tem aquele famoso clichê do vamos pensar fora da caixa. Gente, na verdade, a gente tem que eliminar essa caixa, isso que é verdade. Se você pensa dentro de certos padrões, dentro daquilo que é óbvio, dentro daquilo que, fulano fez isso, eu vou copiar, eu vou tentar fazer, copia, mas não faz igual, aí o cara faz igual. Sim. E nisso aí ele acaba perdendo muito, ele deixa de ser inovador. E além de tudo, na hora de você, voltando à questão da propriedade intelectual, da patente, na hora de você proteger a sua ideia, se ela tiver muita coisa semelhante a um produto que já existe, se esse produto for já patenteado, registrado, é você que perde, é você que depois tem que prestar conta, Ressarcir. fazer aí o ressarcimento, ou você muda o seu produto. Entendi. Você tem que fazer, digamos, uma mudança talvez total para poder sair daquele modelo que já existia. E por que acontece isso? Porque muitas vezes o empreendedor fica tão maravilhado com o produto, com o serviço, que ele fala assim, nossa, essa descoberta é maravilhosa. E ele foca só naquilo que ele, digamos, inventou, descobriu. Sim. Só que uma invenção, para deixar de ser invenção e se tornar inovação, ela tem que passar pela questão da viabilidade técnica, financeira, tem que passar pela questão da utilidade e também da desejabilidade. Precisa ter todos esses elementos e ainda por cima... É lucrativo. Aí é a ideia, quando você trabalha o desejo, aí o lucro vem como consequência. E além disso, evitar pontos em comum com outras empresas, com outros produtos, com outros serviços, porque senão você vai lá, registra e a patente vai lá e volta. Porque eles batem lá, eles olham e falam assim, peraí, isso aqui já existe, já foi registrado, então não tem como, aí você tem que... A sua ideia é maravilhosa, o seu produto maravilhoso, se você focar só nele e não enxergar o mercado, o público, você vai lá e tem que, de repente, refazer tudo, né? Então, para evitar esse processo que acaba atrapalhando muito a dinâmica da inovação, o essencial é que o empreendedor ele foque no mercado, no público, para depois, no seu propósito, para depois olhar o produto ou serviço. Não, legal. Agora vamos falar para esse empreendedor que ainda está mais embrionário também, Cadu. Ele está no processo aí de desenvolvimento. Ele ainda não chegou no nível, vou pro Vale do Silício, quero uma empresa unicórnio. Ele precisa pagar as contas dele. A empresa já funciona, ele já vende com o negócio já, mas não escalou ainda. O que você recomenda para essa pessoa que ainda precisa organizar internamente,
na administração, ou seja, ele é a empresa, né? Uhum. Ele é tudo na empresa. Ele tem que fazer a parte operacional e ainda gerenciar. Você tem nas suas mentorias, você deve encontrar todo dia esse perfil, né? Qual que é a recomendação que você dá na dinâmica do dia da pessoa, do gerenciamento dela? O que é muito bacana, como eu disse na mentoria, eu acabo trabalhando exatamente com esse perfil de empreendedor. Uhum. É aquele que está na fase da ideia e muitas vezes ele é a eu presa. Ou seja, ele está lá pensando em tudo, mercado, propósito e investimento que ele vai precisar e de que forma ele vai elaborar o produto, porque ele só tem de repente um protótipo em mãos e aí como é que eu transformo esse protótipo num produto final ou pelo menos no que a gente chama de MVP, Uhum. que é o mínimo produto viável para poder apresentar para um investidor. Sim. Então são todos esses desafios aí que eu acabo vivenciando junto dos empreendedores, porque o mentor é aquele que não só instiga, mas ele também acompanha o processo, ele até sofre junto com o Sim. empreendedor. E a mentoria é um processo muito interessante, porque daí você vê que conforme a pessoa ela vai se autodescobrindo, é que ela consegue se desenvolver a ponto de fazer a sua empresa crescer de verdade. E aí o que acontece? Muitas vezes na mentoria, o que a gente vê é uma questão de que nessa fase da eu presa, né? Ou seja, a fase em que o empreendedor se encontra a princípio sozinho, ele não está sozinho, muitas vezes ele tem lá a sua equipe, tem os seus colaboradores, mas por acumular funções nesse início, ele acaba tendo realmente essa sensação. Isso realmente não é o ideal, porque até mesmo no Vale do Silício hoje se coloca muito essa questão da eficiência. Uma empresa, para ser eficiente, o gestor ele tem que saber montar um time e fazer com que esse time seja autogerenciável. Fantástico. Esse é o ideal hoje lá no Vale do Silício. Só que nem para os empreendedores de lá, quando eles estão começando, acaba sendo algo possível. Assim, para eles, muitas vezes, eles também se veem tendo de administrar tudo. Uhum. E, assim, o que acaba acontecendo é uma pequena diferença que acaba dando aí um grande resultado, que é a persistência. Lá no Vale do Silício, assim, o que você vê é uma mentalidade da pessoa que, quando começa uma empresa, ela só enxerga o seu propósito e ela vai atrás, custe o que custar. Uhum. E muitas vezes na fase da eu presa, a gente tem que fazer um trabalho até psicológico com o empreendedor aqui no Brasil, por conta do envolvimento emocional que ele tem com o seu negócio. Só que é um envolvimento emocional que toma um rumo errado, porque ele vai deixando de enxergar o propósito, o público, e passa a enxergar só aquele resultado que ele tanto espera. Sim. E aí quando ele fica nessa expectativa do resultado, ele não enxerga o processo. Sim. E aí quando o processo é mais demorado do que ele achava que ia ser, quando é mais dispendioso, quando ele gasta mais dinheiro e ele acaba gastando. Sim. Isso é natural, gente, do processo. Sacrificando muitas vezes relacionamentos. Exato, né? porque aí além do dinheiro, é o tempo também. Sim. O tempo que se gasta, gente. É uma coisa assim que parece óbvia, mas eu vivo falando isso até pros meus alunos, né? De ensino técnico, de ensino superior. Se você acha que ser empreendedor é aquela vida que você, vou ser o meu chefe, vou trabalhar a hora que eu quiser, vou fazer o meu horário, né? Como é que o outro lá fala? Sabe de nada, inocente. É por aí, é por aí. Porque é exatamente o contrário, porque você tem que fazer acontecer. Ninguém vai acreditar no seu propósito se não for você. Verdade. Então você começa a trabalhar 12, 16 horas. Você sabe bem do que eu tô falando. Sim. E aí é nesse sentido que o empreendedor ele acaba realmente tendo todo esse desgaste. Mas, se ele enxerga o propósito, ele vê aquilo também como um investimento. Ele fala assim, não, eu vou me desgastar agora, mas depois eu vou ter o meu time, eu vou trabalhar vou trabalhar com o meu time de forma autogerenciável, e esse time vai executar para mim aquilo que eu não sou capaz de fazer.
Porque o gestor, o empreendedor enquanto gestor, muitas vezes ele acha que ele tem que fazer de tudo. Só que hoje os grandes empreendedores, eles falam que eu tenho uma equipe de pessoas autogerenciáveis, mais capacitadas do que eu, Uhum. porque elas vão fazer aquilo que eu não consigo fazer. A minha missão é fazer com que elas se deem bem, fazer com Sim. que elas estejam integradas, trabalhando ali num ambiente de trabalho adequado, com uma cultura organizacional adequada também, fazer com que as pessoas se deem bem, que tenha interação, que tenha uma gestão de conflitos que seja positiva, que seja algo que vai ajudar a edificar, né, as pessoas. Sim. Então, tudo isso é função do gestor. E se ele trabalhar isso, enxergando o propósito de fazer a sua empresa crescer como um todo, aí sim ele vai chegar num resultado muito favorável. Show. Você falou que trabalha muito a mentalidade do empreendedor também, né? Tanto Uhum. lá no Vale eles trabalham, quanto você trabalha na mentoria também. Então, na questão, você comentou do Vale do Silício, a pessoa trabalha a mentalidade, você também na sua mentoria, você falou que trabalha isso também. O que eu vejo muitas vezes dos empreendedores que a gente conversa todo dia é: não sei vender, e no começo ele vai ter que fazer o negócio rodar. Você vai ter aquele cara de mentalidade, a mente fixa, né? Mindset fixo, né? Que o Isso. pessoal fala. O cara não quer desenvolver a parte de finanças, inúmeras outras habilidades. E a questão também do empreendedor que ele não é o extremo do melhor feito que perfeito. Aí vai no melhor Exato. feito demais. Ele não quer contratar um fornecedor de qualidade, ele não quer fazer uma entrega, pagar um valor que é permuta o tempo todo. Não que a permuta seja ruim, mas vive a permuta o tempo todo. Tem algumas outras características aí que você encontra? O que você diria para esse empreendedor que está muito focado só em um ponto específico? A ideia é que essa questão do antes feito do que perfeito, né, quando a pessoa toma num extremo, acaba sendo bem complicada mesmo. Porque aí, assim, normalmente no processo de inovação, eu digo que quando quando a pessoa se vê como perfeccionista, ou seja, ela quer a perfeição a todo custo, isso atrapalha demais. Mas também quando você deixa de fazer algo com qualidade, algo que poderia ter aí o capricho, né? Como diz o nosso professor Mário Sérgio Cortella, capricho é fazer o seu melhor com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores ainda, de fazer melhor ainda. Ou seja, dentro daquilo que você pode, faça o seu melhor, faça aquilo com qualidade. Pode não sair a princípio perfeito para você, mas faça ser da melhor forma para o seu público, para aquele que precisa da sua solução. Essa é a melhor definição. Porque o que acaba acontecendo também é que quando você deixa de lado o capricho, você deixa de lado também a qualidade, acontece esse processo de que muitas vezes o empreendedor vira e fala assim, diante de uma objeção na hora da venda, Uhum. eu quero vender por X, aí de repente o cliente vai lá, fica na dúvida, aí você nem espera ele dar um retorno, você vira e fala assim, não, te faço então por meio X. Sim, Ou seja, você começa a reduzir o seu preço verdade. e nisso, sem perceber, você reduz também o valor agregado do seu produto, do seu serviço. Sim, Porque aí, assim, na sua mente aí, né, no seu interior, você sabe, poxa, esse produto ele podia ser melhor. E aí você começa a querer reduzir o preço para compensar. Então, é uma cadeia de coisas que prejudicam muito uma empresa que poderia ter o maior sucesso. verdade. E quando você tira preço, quando você tira valor, aí fica mais difícil ainda você ter aquela renda inicial, aquele rendimento inicial, Sim. para você investir, por De exemplo. caixa, capital de giro. Exato. Para você ter o seu capital de giro, Uhum. inicialmente, para depois você ter o seu ROI, o retorno sobre o Uhum. investimento. E aí, esse valor, inclusive, que poderia ser utilizado para dar entrada numa patente, solicitar direito autoral, a questão de trabalhar a questão também do direito sobre a marca, né? Você ir lá e registrar a sua marca, isso é muito importante. Tem muita gente que ignora aquele Rzinho que vem do lado das O marcas, registro. mas isso é fundamental, gente, porque senão você cria uma marca hoje
E aí um outro empreendedor vai lá e usa a mesma marca. Se você não tiver registro, ele pode usar, porque é como se fosse uma marca pública. Sim. Ninguém está, digamos, a patente, o direito autoral é um recurso para o empreendedor se defender na hora que vier lá uma pessoa e quiser copiar a sua ideia. Legal, você entrou num ponto interessante. Você acha que o empreendedor, ele, assim que faz a marca, ele já deve investir nesse registro? Ou você acha que ele deve esperar um pouco, ver se pega, se funciona? Você tem alguma... Cada caso tem que ser avaliado? Normalmente para as startups, principalmente aquelas que estão na fase da ideação, começando, o que eu recomendo normalmente é garanta o registro de marca. Primeiro porque ele tem um valor, digamos, um pouco menor. É aquela coisa, né? Tem que dar aquela economizada, tentar obter aí uma renda, mas pelo menos você garantindo o direito de marca, depois você vai também obtendo ali o capital, reservando para poder entrar também com a patente, se for o caso. A patente ela só cabe quando você tem aí um produto inovador, e aí você precisa registrar tudo a respeito desse produto, material, os desenhos, a forma como que você utiliza esse material, o formato, o design, e assim, a combinação de cores, tudo isso é patenteado. Sim. Então, por exemplo, lembrei aqui de uma cor que é patenteada, o vermelho da Ferrari. Olha só. Aquele vermelho, aquele tom de vermelho é da Ferrari. Olha só. Nenhum outro automóvel usa. Que bacana. E é por isso que é aquele vermelho assim, vibrante, aquela cor bonita, né? Sim. E nesse sentido a gente vê a garantia de uma proteção. Então, com a garantia do registro de marca, depois, se necessário, você entra com uma patente. Se a sua empresa trabalha com serviço, só o registro de marca já é o suficiente. O ronco do motor da Harley é patenteado. Exato, muito bom, é verdade. Verdade, também é algo que Surreal, né? só a Harley Davidson possui. Muito Surreal. legal, muito boa lembrança. Bacana. Não, eu achei muito legal quando eu vi essa questão do som, gente. Verdade. Porque realmente, quando você tem algo muito característico, você pode sim Da marca, né? solicitar essa patente, esse registro. É bem interessante mesmo, assim, como a gente pode trabalhar com a propriedade intelectual. E ela existe para servir aí de instrumento para proteger o empreendedor. Apesar da dificuldade que a gente tem muitas vezes, e eu admito isso, gente, é um valor um tanto quanto alto, principalmente para o empreendedor que está começando. É uma burocracia, porque eu registrei a minha marca, eu tenho a marca Cadu Damian. Legal. Só que assim, eu entrei com o registro e tá lá, foi aceito lá pelo INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Só que o registro em si, o meu Rzinho, ainda não saiu depois de um ano. Nossa. Então o processo é lento, infelizmente. A gente tem que aguardar. Mas depois de aprovado, já pelo menos você está seguro com a marca. Exato. A ideia de entrar lá, eles sabem que existe essa marca. E eles viram que já não existe outra marca. Com a mesma especificação, né? Com a mesma fonte, né? Usando o Cadu Damian, não existe. Então eles já têm lá, já tem aqui, já está aqui, digamos, inserido realmente no nosso sistema essa informação. Então a hora que bate uma outra marca Cadu Damian, ela vai ter que responder a minha marca. Não só a marca, como também a logo, né? A identidade ali. Isso. E isso é muito bom, gente, porque a gente acaba protegendo aquilo que você tem de mais valioso, que é a sua ideia. Você não pode se tornar escravo da ideia, mas ela tem que ser valorizada, porque é com ela que você satisfaz o seu público e atinge o seu objetivo, o seu propósito maior. Legal. Ainda em relação à inovação, nós temos lá serviços, comércio, indústria. No serviço, eu imagino que deve ser menos custoso o desenvolvimento de uma ideia, implantação, prototipagem, uma série de coisas. No comércio, você vai ter uma complexidade, e até pelo e-commerce você vai ter maior facilidade. Indústria, eu acho que o bicho pega, né? Na hora de produzir um produto, um insumo, e aí você desenvolver um bem físico ali, importação,
dentro do seu processo de mentoria, como que você trabalha esse lado do empreendedor que são tantas variáveis, Cadu? Pois é. E assim, com a indústria, como eu acompanho muito o processo lá dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos, eu vejo, por exemplo, as indústrias que elas têm realmente essa complexidade. Você vai lá, tem que ter patente, e tem que fazer o teste de materiais, tem que registrar a marca daquele produto. Sim. Por exemplo, hoje a Embraer, que é a empresa, aliás, orgulho nacional, que fica lá em São José dos Campos, é uma empresa que hoje ela está com um projeto para a montagem dos carros voadores, que a gente chama de eVTOL, né? E a ideia da Embraer é ter uma fábrica em Taubaté e construir até 2026 2.850 eVTOLs, para que haja essa possibilidade de voo autônomo, seguro, digamos, com um transporte aéreo que vai funcionar à base de energia elétrica. Então é uma ideia fantástica. Então a patente por trás disso é muito complexa. Sim. Porque se você vê o projeto, é como se fosse assim, como se fosse um drone, só que do tamanho mais ou menos maior que essa mesa inclusive, Sim. porque ele tem os rotores, mas a parte em que ficam os passageiros, normalmente são 4 passageiros, é mais ou menos isso aqui. Então assim, é um projeto muito grande, muito, muito complexo, com muitos elementos. Então a patente para isso é algo surreal, realmente. Sim. Então uma empresa, para trabalhar um projeto desse nível, ela tem que ter em mente que ela vai ter que contar realmente com uma parceria muito grande. Talvez uma empresa dessas, uma startup que começa com uma ideia dessas, ela tem que pular aí um investidor anjo e partir para um investidor de venture capital, que é o famoso tubarão, que ele entra com capital de risco. Ou seja, ele vai investir na sua empresa, mas ele quer uma porcentagem também, né? Ele quer uma parte da sua empresa. Mas vale muito a pena para fazer a sua empresa ter aí a escala, ganhar escalabilidade, crescer cada vez mais diante de um projeto tão importante. E existem situações também que o empreendedor ele tem ideia, apresenta para uma empresa já sólida, e a empresa ela meio que absorve aquela ideia no projeto dela com o empreendedor junto, não é isso? Exato. Tem muita empresa, por exemplo, que está, assim, no início, eles começaram a analisar a possibilidade de você simplesmente inserir a startup no contexto da empresa. A Ambev fez isso com uma cervejaria aqui de Belo Horizonte, a Vals. E aí, inclusive, a Vals hoje é uma marca que pertence à Ambev, mas na época, quando eles viram a marca, a empresa, ela funcionava dentro de um esquema de startup. Por quê? Porque eu não lembro agora o nome, mas eu lembro que eram uns irmãos, o sobrenome deles era Carneiro. Os irmãos Carneiro, não sei se era João Carneiro e Tiago Carneiro, se eu não me engano. Então, esses irmãos, eles desenvolveram técnicas que a cerveja artesanal deles acabava sendo algo assim surreal, que ganhava muitos prêmios. E para você ter ideia, teve uma cerveja que ele foi lá na França, ele pegou o método champenois, que é de fazer a champanhe, e ele fez uma cerveja com esse método. Que doideira, hein? Muito assim... É coisa de Belo Horizontino mesmo. Com certeza, só podia ter nascido aqui, com certeza. Aqui é berço aí da criatividade, ainda mais quando o assunto é cerveja. Na boteca, você parando o pessoal aqui, não? Aí sim, com certeza. Mas é assim, foi muito interessante, porque aí que tá, eles começaram a fazer tanta coisa nova, tanta coisa diferente, que a Ambev falou, como é que a gente não criou essa receita? Aquilo que você falou no começo do podcast, né? Mexeu com o ego do gigante, né? Cutucou o grande, e aí que ele falou, beleza, vamos pegar esse pessoal e colocar eles para perto da gente. Simplesmente eles compraram a marca Vals, mas com o intuito de transformar a empresa dentro da Ambev como se fosse uma startup ali. Legal. E para captar outras startups. Foi aí que nasceu a ZX Venture. A ZX Venture, hoje, é um braço da Ambev que vai desenvolvendo e captando startups. Que bacana, hein? E a Vals, que era
a primeira startup da Ambev, digamos assim, hoje é uma marca. Foi agregada, vendida e foi agregada à Ambev. Então, esse processo acaba acontecendo Legal. quando você tem um produto que se destaca, né? Você recomenda para o empreendedor que está assistindo a gente, que tem uma ideia, está precisando de investimento, buscar empresas daquele segmento, grandes empresas daquele segmento, para propor esse modelo de negócio, onde assim, cara, eu tenho a ideia, preciso de estrutura, você já tem uma estrutura monstro, me absorve aí como startup aí dentro, isso é recomendável? Ou só no desespero? Última opção, não tem mais para onde ir. Eu acho que inclusive no desespero, viu? Porque aí depois é o último recurso, né? Aquela coisa Você acha que é o último recurso mesmo? Que é... Não, a ideia é boa, porque olha só, dependendo do que você tem para oferecer para a empresa, se você tiver um produto altamente inovador, você pode chegar dando as cartas. Você Legal. pode chegar falando assim, olha, eu sei que o meu produto está incomodando o seu mercado, está incomodando você no nosso mercado, né? E aí eu quero negociar, quero vender para você, você vai ter uma porcentagem da minha empresa, quero vender. Legal. Portanto, então, existe essa possibilidade, mas o que o empreendedor tem que fazer novamente, é uma análise do potencial da sua empresa diante do mercado em que você está inserido. Sim. Isso é fundamental. Fazer a patente, fazer o registro direitinho, pra você não perder o negócio. Porque se ele dá de louco, tudo bem, gente, o empreendedor tem que, como eu falei no começo, ele tem que ser um pouco louco, ele tem que ser um pouco sonhador, mas também não é para tanto, a gente não pode também delirar. O delírio já é complicado. Porque aí o que acontece? Você chega achando que a sua empresa é a mais inovadora de todas e acha que pode dar as cartas, e se não for assim, a empresa que é grande, a multinacional, a marca mundialmente reconhecida, ela vira e fala assim, não, desculpa, ou não, sai daqui que eu não preciso de você. Sim, sim. E é nesse sentido, acaba sendo a marca que está ali tentando se destacar, ela acaba sendo expulsa. Sim. Porque simplesmente a empresa grande fala assim, não, você não vai crescer, porque eu não vou deixar. Entendi. Porque vou você focar. porque você está se achando. Sim. Agora, aquela humildade que você falou no início é fundamental. Chega mineiro, né? Chega Isso. devagarzinho, no sapatinho, né? É bem assim, é uma abordagem mais sutil. Não se deixar levar por aquela história, né? Meu produto é o melhor do mercado. Não, sempre vai ter alguém melhor que você. E nesse sentido, se você analisou o mercado hoje, você tem que analisar o mercado amanhã, porque pode surgir uma empresa que vai te trazer problemas. Vou dar um exemplo para vocês lá do Vale do Silício. A Tesla, ela, assim, né, o pessoal lá está preocupado porque está surgindo uma empresa. Eu até tenho uma foto que eu tirei dentro desse carro. O carro é lindo. Se chama Gravity, ou Gravidade. É de uma empresa chamada Lucid Motors. Eles estão criando motores mais fortes para carros esportivos e que são simplesmente motores que recarregam mais rápido. Nossa. Então, tá botando a Tesla... Tá na bateria, que é onde está a dor do negócio. Então, cara, inclusive. Exato. Aí a Tesla já está preocupada por quê? Porque tá entrando aí um concorrente. Ele veio, como você disse ali, né, bem tranquilinho, bem mineiro. Bem mineiro. E aí foi lá, foi uma marca que é uma marca discreta. Sim. Mas o potencial deles, assim, é fenomenal. Realmente, a gente viu a linha de montagem e o equipamento que eles têm, o motor, toda a qualidade dos materiais. Gente, é impressionante. Sim. E realmente eu entendo a Tesla para ficar assim preocupada com isso. É uma concorrência para uma empresa que tem um destaque enorme no nível internacional. Lá no Vale do Silício é muito comum você ver o pessoal usando os carros da Tesla. Então já é uma marca relevante, reconhecida, já está sendo comprada aí por muita gente. Então o que acontece? Não dá para se sentir a dona do mercado. Uma hora vai aparecer alguém. Tem que analisar a concorrência e estar aí atenta às possíveis mudanças. Aí a gente chama isso de pivotagem. É quando a empresa, se ela tem esse caráter inovador, ela vira e fala assim, não, peraí, eu vou mudar a minha estrutura porque isso aqui não está dando certo. E aí eu vou mudar para quê?
para poder bater de frente com a minha concorrência. Sim. E aí, nesse sentido, a gente volta lá para aquela empresa. Se o cara não tem a humildade de reconhecer qual é, digamos, o papel, qual é o espaço da empresa dele diante de uma gigante no mercado, ele não vai conseguir depois analisar o mercado para bater de frente com a concorrência. Ele vai achar que a concorrência também não é ameaça. Verdade. E se o empreendedor faz isso, gente, na hora que o empreendedor se sente seguro demais, confiante demais, aí que a coisa complica. Aí que o empreendedor começa a ter problemas. Então vamos inverter a conversa então, Cadu. Até então a gente falou do empreendedor pequeno que quer crescer. Então, dentro dessa linha que você está falando, vamos pegar o empresário, aquela pessoa que já tem uma empresa consolidada, mas ela está sentindo que a empresa deu uma travada na parte de criatividade. Uma solução para ela pode ser isso, buscar startups do ramo dela para ela investir e incubar e fazer esse processo de inovação interno nela? É uma possibilidade muito boa. E é aí que as startups, as empresas pequenas, inovadoras, elas acabam ganhando com isso. Porque existe essa possibilidade. Hoje, assim, o que acaba acontecendo é realmente uma sociedade, no sentido de que as empresas elas vão se integrando, as grandes marcas com aquelas que são realmente as ascendentes, e aí é que acaba acontecendo esse crescimento. Que legal. Sem a necessidade de preocupação com de onde eu vou tirar o investimento. Porque ele vem já dessa empresa que se interessou ou da empresa que você fez se interessar pelo seu modelo de negócio. E isso é muito importante no processo. E aí uma outra questão é pensar realmente em outras possibilidades de você desenvolver o seu modelo de negócio com base talvez na própria ideia de que você pode pensar numa necessidade que uma grande empresa possui, criar aquele produto, aquele serviço que vai satisfazer essa necessidade, e aí você simplesmente vira e fala assim, não, eu vendo, ou você pode comprar aí uma parte do meu produto, uma parte dos lucros, ter aí uma parte dos lucros, né? Isso tudo é possível. São negociações, e se forem, né, como diz aí o Daniel, ganha, 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 Exato. todas as partes ganhando, aí, só a única coisa que pode acontecer é o sucesso desse procedimento. É isso aí. Maravilha. Cadu, Opa, querido, foi um prazer enorme receber você aqui. meu. Eu quero te fazer uma última pergunta. Qual pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de ter respondido? Manda ver aí. Poxa, essa foi legal, essa foi interessante. Talvez, assim, uma pergunta mais pro nível pessoal, né? Por exemplo, como foi o seu processo para trabalhar com inovação, para trabalhar com criatividade? Maravilha. Então me conta uma coisa, como é que foi o seu processo para trabalhar com criação e inovação? Maravilha. É até uma parte, assim, acaba sendo um pouquinho longo, eu até conto isso na minha palestra. A criatividade, gente, ela nasce normalmente quando a gente é criança. É que a gente não se dá conta, a gente acha muitas vezes que realmente as nossas ideias são tolas, mas eu cresci em meio a filmes de ficção científica fantásticos. Você viu meus slides. Legal, sim. É o Star Wars, o De Volta para o Futuro, tudo isso me influenciou muito. E eu já enxergava, sério mesmo, gente, quando eu fazia os desenhos na escola, infelizmente eu não tenho nenhum guardado, porque ou ficou na escola, ou acabou se perdendo com o tempo, mas eu sempre desenhava mecanismos, máquinas que podiam existir no futuro. Então era aquele carro voador baseado no DeLorean. Uma vez eu imaginei que a gente poderia entrar numa espécie de uma cápsula, e essa cápsula reproduziria para a gente uma realidade, que eu não sabia que era a realidade virtual. Hoje a gente tem o óculos VR, a gente tem as cabines de realidade virtual, de imersão virtual, a gente tem o metaverso, mas eu achava que a gente poderia ter aquela cabine com uma realidade, eu colocava como realidade imaginada, para a gente poder estar num lugar sem precisar se locomover até lá. Tá vendo? Então olha só que bacana, era uma ideia assim,
numa época em que a gente nem sabia o que era internet, mas a imaginação Verdade. fluía de um jeito que, de certa forma, essas ideias apareciam. Só que o que acontece é que, muitas vezes, a gente se deixa Se levar. sabota. A gente vai se sabotando por quê? Porque, principalmente na infância, a gente tem os adultos, professores, pais, que viram e falam assim, não, mas isso daí é coisa da sua cabeça, você está viajando, isso aí é só uma fantasia. As professoras mais boazinhas falavam assim, que bonitinho, ele tem imaginação fértil. E aí o que acontece? As mais piedosas falavam isso. Pois é, e durante muito tempo eu deixei de lado essa questão da criatividade, da inovação, da imaginação. É interessante, eu deixei isso de lado na época que eu era aluno, retomei quando eu me tornei professor. Que legal. Porque eu tive que trabalhar com essa questão da inovação, do lúdico com o aluno, voltar a usar a criatividade, a imaginação, para estimular também. Tá? A gente tem que estimular o aluno, principalmente quando ele é criança, jovem, a trabalhar com a imaginação. A imaginação, ela é a base da criatividade. Eu tenho uma outra frase que é: não existe criatividade sem imaginação ou inovação sem inconformismo. Fantástico. Então, assim, a imaginação está para a criatividade, assim como o fato de você não se conformar com as coisas Está incomodado. está para a inovação. Fantástico. E foi trabalhando com os alunos que eu me desenvolvi, inclusive porque depois eu me tornei agente de inovação no Centro Paula Souza, e aí eu fui trabalhando mentorias que acabam se estendendo aí até hoje, graças a Deus, e são mais... Gente, eu fiz o cálculo outro dia, contando os mentorados do Centro Paula Souza e os que eu tenho por fora, digamos assim, são 3.000 pessoas mentoradas. Nossa. Porque Fantástico. são 13 anos de atuação Fantástico. só nessa área da inovação. Fantástico. É um número incrível. Já viu todos os tipos de modelos de negócio. Coloquei lá no meu Instagram, no meu perfil do Instagram tá lá. 3.000 pessoas mentoradas. Fantástico. É um número expressivo. Não, e bora botar esse número aí para aumentar. Acelerar isso aí. Com certeza. Maravilha. Cadu, fico muito feliz. Amanhã, lançamento da nova edição do Empreender. Você é nosso convidado especial. Maravilha, muito Pessoal, bom, né? São dezenas de escritores. Cada um... Muita gente boa. Exato. Cada um fala de um tema diferente. Então, a gente tem aqui área financeira, área de vendas, área de registro de patente. O Cadu agora entrando com a página de inovação. O primeiro capítulo da segunda edição, né, Cadu? O livro tá lindo. Pode seguir o seu Instagram, Cadu? Claro. Arroba Cadu com C, underline Damian com N no final. Maravilha. Segue lá, Cadu Damian. Já pede o livro, Cadu. Me envia o livro no Sedex. Cadu vai te mandar o link lá. Você pode pegar direto com ele. Maravilha. O livro tá incrível. Mais uma vez, querido. Obrigado. Mensagem final, meu querido, para quem está nos assistindo. Olha, mensagem final, gente, com certeza é para que vocês acreditem cada vez mais no propósito que vocês possuem, ou que talvez vocês ainda não possuam, mas com certeza vão descobrir um dia. Então, quando vocês encontrarem esse propósito e ele for bem definido, ele for aquilo em que você acredita, vá atrás e mire nele, mire naquilo que você quer conquistar com o seu propósito. Não mire nos seus desejos pessoais, no dinheiro ou no produto em si, mas aquilo que você quer alcançar de valor e trazer benefício para outras pessoas também. Isso faz parte do processo. Maravilha. Obrigado, Cadu. Obrigado a você que nos assistiu. Segue lá, @AvantePalestras. Eu sou o Bruno Bettini. Sucesso no seu empreendimento e partiu para cima. Valeu. Perfeito. Para que, no caso, o empreendedor que acredita ter uma ideia milionária possa, então, encontrar aí o seu investidor ideal, no caso, né? Aquele investidor que realmente vai fazer a diferença, ele precisa, primeiro de tudo, conhecer bem o seu produto e conhecer o que ele pretende alcançar no mercado. Para isso, ele acaba tendo aí, digamos, um conhecimento, um autoconhecimento do seu negócio, e é esse autoconhecimento que ele tem que demonstrar para o investidor. Legal. Aquele investidor que tiver uma correspondência no sentido de acreditar na sua causa, acreditar realmente naquilo que você quer desenvolver, é esse investidor que vai ser o ideal para você. Porque é como nós colocamos essa ideia
do Smart Money. O Smart Money, ele é o dinheiro com conhecimento. E só vai trazer isso para você o investidor que realmente acreditar no seu propósito, acreditar naquilo que você defende, naquilo que você quer realizar. Legal, eu vejo muito no Shark Tank o seguinte: o empreendedor chega lá e fala assim, meu produto é esse, o mercado tem X milhões de pessoas, de X assim, consome X por produto, em tal região produz mais, aqui produz isso, que é o que você falou. Não é só entender a dor do cliente, mas ele tem uma visão de mercado e ele consegue passar para o investidor de uma forma que o cara baixa o olho e fala assim, velho, ele tem os números na ponta da língua, o negócio tá fresco ali, esse cara é bom mesmo. Exato. Muitas vezes, o investidor, o que acaba acontecendo é que ele acredita que ele precisa ter todos os números para, no caso, alcançar ali o conhecimento que o empreendedor tem do modelo de negócio. Mas muitas vezes, mesmo que o empreendedor não tenha ainda o domínio dos números, se ele demonstra um outro tipo de conhecimento, o investidor compra a ideia. Legal. Porque por mais que assim ele acabe se prendendo na questão de lucro, faturamento anual, se você coloca realmente a ideia de que seu produto vai fazer a diferença, isso faz total sentido para o investidor. Show. Bom, então o fator-chave para quando o empreendedor ele quer analisar e encontrar aquela ideia que faz sentido e aquela ideia que vai ser a que irá se destacar, principalmente no olhar do investidor, é quando ele começa a analisar principalmente aquilo que faz mais sentido em relação ao público. Qual é a melhor solução para o problema que ele começou a analisar lá no início, quando ele estava definindo o que ele queria resolver, qual aspecto em relação a um determinado público ele quer sanar. Então, todos os elementos ligados a essa solução é que vão fazer com que ele encontre o melhor produto, o melhor serviço. E nesse sentido, quando a gente pensa que ele pode ter aí umas 100 ideias tolas, e isso faz parte Da criação? da criação do processo de inovação e o processo criativo como um todo, dentre todas essas ideias, ele tem que realmente fazer uma seleção diante daquilo que o público demanda. Portanto, quando eu digo que o empreendedor ele precisa escolher aquela ideia que será a ideia ideal, o indicador-chave ele acaba sendo realmente o olhar diante da necessidade do público. Maravilha. Cadu, vou encontrar meu investidor amanhã, por exemplo. O que não pode faltar no meu pitch? Bora lá. Para você que quer encontrar o seu investidor e ter garantia do sucesso, é só você imaginar que ele precisa saber tudo aquilo que você já sabe sobre o seu modelo de negócio. Simples assim. Você precisa ser claro, objetivo e passar a maior parte, o maior número de informações que você puder em um pitch. E normalmente a gente sabe que um pitch tem aí por volta de 1, 2, no máximo 5 minutos. E é nesse tempo que você vai ter que ter uma capacidade enorme de síntese, mas colocar à prova o seu conhecimento sobre o seu modelo de negócio. Basicamente, uma estrutura, o que eu considero o elemento-chave para um pitch que vai convencer o investidor é você chegar e iniciar com o problema, a descrição do problema, depois você trabalhar a solução, ou seja, a forma como você analisou o problema e chegou naquilo que vai ser a solução definitiva realmente para o problema analisado. Depois você comenta mercado, público, propostas de valor e finaliza com o seu diferencial. Então, com esse modelo, você pode ter certeza que você tem, assim, grandes chances de encontrar com seu investidor amanhã e ter aí esse sucesso na hora de obter o investimento. Uau! Bom, quando a gente imagina a forma pela qual uma startup pode ter apoio de uma Big Tech, e isso hoje é totalmente plausível, até porque as Big Techs elas têm essa possibilidade, elas têm essa vontade Essa verba carimbada de apoiar. Tem, muitas vezes a verba já está ali, digamos, separada para possíveis projetos, para ideias que venham a surgir. Então essa é uma possibilidade para você, inclusive, dar início aí à sua ideia. Analisar, por exemplo, as possibilidades diante de uma Big Tech e proporcionar a ela, digamos, uma descrição detalhada do seu modelo de negócio. Isso aí acaba sendo infalível, gente. A gente tem
diversos exemplos de empresas que acabam tendo como base grandes nomes, como, por exemplo, a Bluefields, que hoje trabalha com mentorias e que está vinculada à Microsoft. Nós temos a Estação Hack, que é vinculada ao Facebook, tudo funcionando lá em São Paulo. E é nesse sentido que, quando você pensar, então, em uma nova oportunidade, principalmente quando você tem uma startup, um produto, um serviço inovador, pense em apresentar para uma Big Tech. Fantástico.